Meus queridos amigos e amigas, meu nome é Gustavo Cruz e estamos começando mais um vídeo sobre roteiros aqui nesse canal. Hoje eu separei uma lista com 10 dos que eu considero ser os melhores roteiros do século XXI até aqui. Todo mundo que acompanha meu trabalho sabe o quanto eu gosto de estudar os roteiristas e também, é claro, os roteiros. É ali que grandes narrativas são construídas, né? As estruturas são preparadas, os personagens são desenvolvidos. Quando você assiste um filme que te encantou, pode ter certeza que o roteiro foi o início de tudo, foi onde os artistas começaram a organizar as suas ideias e prepará-las para entregar para o público. É claro que tem uma longa jornada do roteiro até o filme estar pronto, mas é ali que tudo começa. E justamente por ter essa força por trás do processo, é um mercado que está sempre em expansão. Os roteiristas estão cada vez mais requisitados, desde o roteiro do filme, da televisão, dos jogos, até mesmo os conteúdos que vocês assistem aqui, nós temos roteiristas. Os vídeos do canal possuem um roteirista, no caso sou eu. E eu sei que muitos de vocês querem entrar nesse mercado, estão evoluindo a cada dia que passa, escrevem as suas próprias histórias e buscam o tempo todo evoluir. Então é por isso que eu fico muito feliz em poder dizer para vocês que esse vídeo aqui é um oferecimento da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A EBAC oferece vários cursos interessantes para o audiovisual. Em especial, eu separei para vocês o curso de roteiro. É um curso bem completo, online, onde vocês vão aprender tanto a escrever roteiros para o cinema, para televisão, para jogos, e também vai te preparar para outras plataformas. Inclusive, pessoal, vocês conseguem conferir no site da EBAC o que os próprios alunos acham dos cursos. Vocês conseguem olhar as reviews, é uma forma muito bacana de se informar sobre os cursos que vocês tiverem interesse. Vocês também conseguem conferir no site da EBAC a média de salários pela profissão que vocês estiverem escolhendo. A vantagem da EBAC é que eles têm professores que estão trabalhando no mercado, eles têm uma didática preparada para receber alunos em níveis diferentes, então não importa se você está começando ou você quer desenvolver melhor ainda as suas habilidades como roteirista para entrar nesse mercado que está em expansão com a chegada dos streamings e todas as possibilidades que nós estamos vendo por aí. Eu estou deixando um link aqui na descrição para vocês conhecerem melhor a escola e eles criaram um cupom de desconto para todos os inscritos aqui do canal. Eu também estou deixando ele aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, tem duração de 1 mês, então aproveitem. Agora, bora pro vídeo. Eu preciso começar esse vídeo fazendo uma menção honrosa, porque dentro daquelas 100 opções tinha uma comédia, que na minha opinião é uma comédia que todo mundo precisa conhecer. Eu estou falando do filme Superbad, escrito pelo Seth Rogen e pelo Evan Goldberg. É uma comédia tão boa, a proposta, ela vai para além do que eles tinham realizado até então. Eles de fato construíram ali um roteiro que é muito divertido, que você consegue se envolver naquela história do começo ao fim. Não é fácil escrever comédia. Eu achava que era muito importante trazer para esse vídeo aqui pelo menos uma. Afinal de contas, o drama sempre chama mais atenção. Só que quando vocês assistem Superbad, isso falo principalmente para quem quer escrever roteiros, para quem gosta de estudar roteiros, vocês vão perceber que não é uma obra qualquer, é um trabalho realizado com muita qualidade, com personagens muito divertidos e com uma linha narrativa muito absurda, só que bem amarrada, muito bem amarrada. Fica aqui a dica para quem quiser analisar comédias. Na 10ª posição, e já pensando aqui o quanto eu posso ser julgado pelas posições que eu coloquei cada filme aqui, mas eu não ligo, eu coloquei o filme Onde os Fracos Não Têm Vez, escrito pelos irmãos Coen. É uma adaptação do livro, acho que é um dos filmes mais interessantes dos últimos tempos, que levanta debates incríveis, não só sobre narrativa, personagens, mas também sobre todas as questões que o filme trabalha. E essa aqui é uma adaptação que mostra também o quanto os irmãos Coen sabem selecionar projetos, como eles sabem que tipo de livro daria um excelente filme. E aqui nós temos um filme de perseguição, basicamente, né? Dentro desse subgênero, nós temos a perseguição, nós temos aquele psicopata que está o tempo todo atrás daquele personagem. Por que é tão interessante esse roteiro? Pela construção dos personagens, pela contradição que cada um deles é. É claro que aí vem várias questões que vão para além do roteiro, né, para o filme funcionar tanto assim, mas, na minha opinião, a escolha final ali, a virada do clímax do filme, é uma escolha de roteiro, obviamente, aquilo foi realizado no roteiro, e desafia e também, é claro, divide muitas opiniões. Já fiz alguns vídeos, inclusive, sobre Onde os Fracos Não Têm Vez. Pesquisem aqui, onde eu falo mais a fundo da obra. Mas é um roteiro fenomenal.
Na nona posição, eu fui clubista. Eu coloquei o que é o meu filme favorito do século XXI até então, assim, o filme que mais me tocou, que mais mexeu comigo, que mais fez eu refletir. E aí é muito pessoal, tá, galera? É muito pessoal mesmo. É o filme O Mestre, do Paul Thomas Anderson. Mas eu li o roteiro de O Mestre e o roteiro não é exatamente tudo que está ali no filme, né? O roteiro era maior do que o que a gente vê no filme, mas na minha concepção, eu como gosto muito de estudar personagens, a relação entre os dois, o que o Paul Thomas Anderson conseguiu construir ali, a temática que envolve os dois, né? O universo construído ali, ele é tão particular e ele consegue falar sobre tantas coisas. É claro que não é um filme construído e pautado dentro do que a gente está acostumado, né? No clássico, mas é tão bonito ter a sensação de acompanhar uma obra onde o roteirista de fato estava construindo algo único, algo particular, algo que só aqueles personagens conseguiriam construir. Paul Thomas Anderson fala, né, que ele define os seus personagens tão bem, ele escreve eles e ele leva a história até certo ponto que os personagens começam a escrever. Então os personagens escrevem suas próprias histórias. Então eu acho que aqui em O Mestre a gente tem uma obra fenomenal escrita pelo Paul Thomas Anderson. Na oitava posição eu coloquei o filme O Lobo de Wall Street, que foi escrito pelo Terence Winter. É uma adaptação do livro escrito pelo Jordan Belfort, dirigido pelo Martin Scorsese e interpretado pelo Leonardo DiCaprio no papel principal. Esse é um dos meus filmes favoritos dos últimos tempos. Mas por que esse é um dos meus filmes favoritos? A história é insana. É uma história surreal. Fato, muito difícil amarrar tudo aquilo, muito difícil não desgastar, né? Porque aquele glamour todo, aquela loucura toda, ela poderia funcionar só meia hora dentro do filme, mas funciona por mais de 3 horas. Isso porque nós temos aqui não só um narrador muito bem construído, né? A narração em off desse filme é fenomenal, que é uma marca registrada do Scorsese, mas para além disso tudo, nós temos um roteiro que amarra toda a história daquele cara, desde o momento que ele começou dentro de Wall Street até o momento ali que ele foi preso e teve que recomeçar. É um pedaço muito grande, né, para se contar na vida de uma pessoa. E geralmente em biografias e coisas do tipo, fica uma coisa muito chata, fica uma coisa fraca. De verdade, assim. Mas o que eles conseguiram fazer aqui é construir um roteiro na mesma atmosfera daquele protagonista. Então, basicamente, é um roteiro que nasce do personagem principal e do universo dele. E como eles constroem tudo isso, é fenomenal. Até pela própria forma com que a história é amarrada, a cada sequência de ação, a cada momento histórico ali da vida dele, você consegue perceber que, de fato, existe um cuidado muito grande, né, por trás de cada construção. E é muito difícil contar aquele tipo de história, né? E é fenomenal. Na sétima posição nós temos um filme em outro lugar, com uma outra pegada, que é o filme Her, do Spike Jonze. É uma experiência emocional, uma experiência sensorial, e é um filme construído, né, para quem já assistiu o meu vídeo sobre a conexão entre esse filme e Lost in Translation, esse é um filme construído com uma base muito grande das vivências do diretor e como ele se sentiu com o término, né? E aí nós temos o Joaquin Phoenix, que, vamos combinar, né, é o tipo de ator que faz qualquer roteiro subir, assim, umas 10 casas. É um filme que demorou 10 anos, assim, 10 anos de processo, 10 anos de escrita, reescrita. E que tem uma baita sacada, né? Uma sacada que não, o filme não depende da sua própria ideia, né? Ele se sustenta nas relações que ele apresenta, mas um homem que se apaixona por uma inteligência artificial é uma coisa tão conectada ao nosso tempo e retratada de uma forma tão humana, né? O filme não faz uma crítica a isso, pelo contrário, o filme fala sobre amor e como ele faz isso, né? É fenomenal, assim. Então é um roteiro que todo mundo precisa conhecer. E na sexta posição, eu coloquei o filme Lost in Translation, da Sofia Coppola, que foi um filme realizado em 2003, Her é de 2013. Tem um vídeo aqui, galera, falando sobre a conexão desses dois filmes. É um vídeo bem legal, um vídeo antigo do canal. É muito louco, porque a Sofia Coppola e o Spike Jonze foram casados. E aí, Lost in Translation fala sobre a experiência dela em relação a querer terminar, e Her fala sobre a relação dele em ter, né, que lidar com aquele término de relacionamento. Lost in Translation fica em sexto lugar porque eu acredito, né, que um não existiria sem o outro, e esse veio primeiro, é claro. Eu amo a relação dos dois protagonistas, né? São personagens tão distantes do ponto de vista de caracterização, né? Nós temos uma Scarlett Johansson super jovem, com 19 anos, parecendo super perdida ali naquela cidade. Nós temos um Bill Murray
que faz um ator super deprimido, que tá ali pra ganhar muito dinheiro fazendo um comercial de whisky. Dois personagens muito distantes do ponto de vista físico mesmo, a caracterização, até de geração, eles não dariam os mesmos rolês, mas eles se conectam pela solidão, eles se conectam por estarem perdidos. Isso é fenomenal, né? É de uma sagacidade da Sofia Coppola, de uma inteligência de construção incrível. Então fica em sexto lugar aqui. Na quinta posição eu coloco o filme Cidade de Deus, que estava lá entre os 100, mas estava perdidão ali, lá pra baixo. Mas Cidade de Deus, escrito pelo Braulio Montalbani, é um dos filmes mais importantes da história do cinema brasileiro. Não só por isso que eu coloco ele aqui. Vocês já viram esse filme? Vocês já viram a história que esse filme conta? A quantidade de narrativas dentro daquele escopo todo. Você tem várias pequenas histórias que são contadas, uma amarrada à outra. Você tem a história daquele lugar, né, da Cidade de Deus e dos personagens ali. Você tem a divisão dos protagonistas, você tem os coadjuvantes, mas todos estão sendo desenvolvidos, mesmo que em segundo plano. O ponto mais importante de qualquer história, segundo Aristóteles, é a organização das ações, ou seja, ordem em que as coisas acontecem, como aquela história é contada. E aqui nós temos uma história que poderia ter sido contada de todas as formas imagináveis. É praticamente infinito, porque são muitas pessoas, são muitas vivências, um lugar inteiro, uma história inteira, uma passagem de tempo longa. E o recorte que é feito para cada personagem, como é feito, é sensacional. Na minha opinião, esse é um filme que é 10 de 10 em todas as áreas e o roteiro, é óbvio, não fica para trás. Na quarta posição, eu coloquei o filme A Separação, do Asghar Farhad. Esse foi um filme que eu assisti no ano passado, foi uma recomendação de um amigo. Como o nome fala, né, sobre a separação de um casal, a estrutura daquela família, as gerações diferentes dentro daquela família. E para nós, é um mergulho naquela cultura, nas relações entre aquelas pessoas. Mas o que eu acho lindo nesse filme é o quão universal é aquela história. O que o Asghar Farhad faz aqui é justamente te colocar numa perspectiva única, a perspectiva do homem principalmente, e de como ele lida com toda aquela situação, de como a separação em si vai se espalhando, quase como um veneno em volta da vida deles, em volta de tudo que eles fazem. A relação com a filha, a relação com as pessoas que trabalham na casa. E aí a vida daquelas pessoas começa a se deteriorar graças a essa separação. Eu acho que é um filme muito profundo, retrata várias temáticas importantes e que é universal, né? Um filme que todo mundo deveria assistir. Fica aqui minha recomendação para vocês. Em terceiro lugar, eu escolhi o filme Ex Machina, do Alex Garland, principalmente por como esse filme conseguiu retratar uma questão tão interessante, uma ficção científica amarrada dentro de uma apresentação, né, dentro de um contexto genial, porque é muito simples. Você tem 3, 4 personagens dentro de um lugar, que é um lugar incrível, e a relação desses personagens é o que faz o filme avançar. Nós temos um cara que ganhou um sorteio na sua empresa, ele trabalha numa espécie de Google do futuro, onde ele vai passar uma semana com o fundador da sua empresa, onde ele descobre que, na verdade, seu chefe criou uma inteligência artificial, chegou em um nível de perfeição tão grande em que aquele homem não consegue identificar, apesar da imagem que está na sua frente, né, apesar da clara, né, visão que ele está tendo de que aquela é uma máquina, ele não consegue identificar aquela máquina como máquina. Ele não consegue saber a diferença entre ela como ser humana. E essa é uma questão muito atual, muito profunda. É um filme que consegue pegar um tema gigante e colocar dentro de um universo singelo, mas que diz tudo. É uma metáfora fenomenal. Então, é um filme assim que eu acho que a experiência do começo, meio e fim vai te levar para outro lugar, assim, vai te marcar muito. É um roteiro muito bem escrito. O Alex Garland é um cara que sabe muito bem o que tá fazendo. Antes de falar a segunda posição, eu quero te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu aqui no canal? Você já é uma pessoa que se inscreveu e apertou a notificação para não perder nada? Porque tem muita gente que tá assistindo o conteúdo por aqui e ainda não se inscreveu. E galera, isso faz toda a diferença, porque o canal segue crescendo, os conteúdos seguem se espalhando para todo mundo. E é claro, você não vai perder nada. Nós estamos tendo pelo menos 2 vídeos por semana por aqui. Então, se inscreva aí para não perder nada. Vamos então para a segunda posição, eu coloquei A Rede Social, do Aaron Sorkin. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o roteiro de A Rede Social, então recomendo para vocês porque não tem como ser mais profundo em relação ao que eu acho desse roteiro do que eu fui nesse vídeo. Mas, dizendo aqui o porquê eu considero esse como um dos maiores, eu acho que o Aaron Sorkin ele consegue costurar aquela história, construir uma trajetória para o público vivenciar o que aconteceu ali. Claro que é uma ficção, não é uma obra baseada tanto assim, né, na realidade de fato
relato do que aconteceu as coisas. O livro em si é péssimo, já li inclusive, mas o que ele faz aqui, ele basicamente monta o filme com o roteiro. E os diálogos, a construção de personagens, o Aaron Sorkin é um mestre. Tem vários outros filmes que ele fez que poderiam estar nessa lista aqui, mas esse é o melhor com certeza. Na primeira posição, para quem me acompanha aqui não vai ficar surpreso em pensar que eu coloquei Bastardos Inglórios do Quentin Tarantino. E eu não escondo de ninguém, inclusive faço vários vídeos aqui falando sobre o quanto eu gosto do Quentin Tarantino. Adoro as coisas que ele faz e acredito que Bastardos Inglórios é a sua obra-prima. Isso porque eu acho que ele não só como um roteirista que sabe criar estruturas muito dinâmicas, que brincam com o tempo, que brincam, né, com o design da história. Ele não faz histórias classiconas, né? Ele gosta de mexer, a gente viu isso muito em Pulp Fiction, o próprio Cães de Aluguel quando ele começou, então ele gosta de brincar com a linha do tempo narrativa. E em Bastardos Inglórios eu sinto que ele fez blocos muito bem elaborados, criou o seu melhor personagem, eu estou falando do Hans Landa, personagem fenomenal, e é claro, não só o Hans Landa, todos os outros personagens são muito bons, as situações, a criação de tensão, o jeito que ele reescreve a história aqui, né? É um autor, gente, é um diretor, autor, que tem coragem de fazer o que ele bem entende para contar suas histórias e que conseguiu desenvolver nesses filmes até aqui um estilo próprio para contar isso tudo. E eu também admiro muito como ele fala sobre a criação de roteiros, né? Ele fala que o que importa para ele quando ele tá escrevendo é a página. Ele não tá pensando necessariamente no roteiro como um todo. Ele se dedica para que cada página tenha uma qualidade incrível. E ele quer que o roteiro no final seja tão bom para que caso ele não consiga fazer o filme, o que hoje é impossível, é claro, ele tivesse orgulho suficiente do seu trabalho. Então é um cara que se reconhece como um escritor. Então Bastardos Inglórios fica na minha lista como o melhor roteiro do século XXI. Até aqui, né, galera? Muita coisa vai acontecer ainda. Eu tô deixando aqui dois vídeos para vocês que gostam de roteiro. Um é sobre a rede social, como eu disse para vocês, e o outro é sobre Parasita. São os meus dois vídeos mais profundos de análise de roteiro que eu já realizei no canal. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, incentivem ele bastante, compartilhem ele com a galera, porque por mais que eu goste de fazer, eu só consigo fazer esse tipo de conteúdo com o apoio de vocês, galera. Senão o YouTube, ó, faz o canal desaparecer e ninguém assiste. Então, me ajudem nessa e a gente se encontra no próximo vídeo.